Mas meu som é bom pra boca. Então, Eu comi, meu som acabou pra ganhar mesmo, eu tomo um cafezinho. então, voltando, nós vimos, né, a data de construção e o que pode alterar a data, que esse é o primeiro fator que a gente vai analisar. E agora a gente vai, então, aprender como montar um mapa de estrelas, como calcular esse mapa. A primeira informação, como eu falei, a primeira informação que chega é o tempo. Antes do espaço, a gente vai levar em consideração o tempo, o período em que a gente está, ou melhor, o período em que o imóvel foi construído. Tá? Então, nesse caso, a gente sempre começa pelo centro, fazendo aquele movimento, tá? que a gente aprendeu. Então, vamos ver qual é o período em que aquele imóvel foi construído e aquele número vai ser o primeiro número que a gente vai colocar no centro do nosso mapa. Então, nesse exemplo aqui, um imóvel que foi construído em 1990. Então, 1990 é período 7, porque ele está entre 84 e 2004. Então, a gente tem aqui o 7 no centro. Aí vocês podem me perguntar, mas eu vou voar, né, as estrelas em ordem crescente ou decrescente? Porque você ensinou pra gente que tem voo de um jeito ou de outro, né? A movimentação das estrelas pode ser crescente ou decrescente. O tempo sempre anda para frente. Pensa assim, o tempo não volta atrás. Né? Então, o tempo é sempre para frente. Então, a gente vai seguir aquele movimento. Trouxe aqui de novo, né? Para quem ainda não decorou. Esse movimento que a gente aprendeu, a gente vai fazer com o 7. Vai fazer o 7, a gente vai voar as estrelas, assim que a gente fala. E crescente, porque o tempo sempre para frente. Então, 7 aqui, 8. Você vê que aqui a gente ainda não colocou nenhuma informação de orientação de bússola. Aqui a gente só viu o tempo. Esse mapa do tempo, né, que fala das estrelas do tempo, esse mapa do tempo vai ser igual para todos os imóveis do período 7. Vai mudar as outras estrelas, lembra? São 3 em cada setor. Então, o que vai mudar são as estrelas referentes ao espaço. E aí você vai ter a possibilidade do 7 com as 24 montanhas possíveis naquele período. Então, 7 no centro, depois aqui o 8, subiu o 9, aqui vai o 1, volta para o 1. Depois, em seguida, o 2, depois vem aqui para baixo o 3, aqui em cima o 4, depois embaixo o 5, aqui em cima o 6. Eu desenhei assim, fora do eixo, porque ainda tem que caber as outras estrelas, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, resumindo, vou pegar o número do período em que a casa foi construída, se foi o período 7, se foi o período 6, então se fosse uma casa do período 6, se fosse uma casa construída em, vamos ver, 1982. Foi antes, né, dessa virada do 7, então período 6. Eu vou colocar o 6 aqui no centro e vou voar as estrelas a partir do 6. Tá? Aí a gente vai, como que a gente vai achar as outras estrelas? Aí a gente já tem que ter a informação da nossa bússola e a gente vai marcar aqui no nosso diagrama o assentamento e a face. Tá? E como é que a gente marca o símbolo, né? O assentamento, digamos que fosse assentamento aqui no noroeste, né? O assentamento a gente desenha assim, ó. O que é esse símbolozinho, né? Que símbolo é esse? Isso daqui é uma montanha estilizada. Começa com uma montanha, né? Uma cadeia de montanhas, né? Uma montanha menor, uma montanha maior. Então, e o plano, né? A terra, a referência. Então, isso acaba
Esse símbolozinho que a gente desenha no assentamento, ele simboliza a montanha. Como eu gosto de marcar esse eixo montanha fácil, os chineses eles só identificavam como montanha. Como eu gosto de marcar bem o eixo, eu costumo botar uma setinha apontando, né, no narizinho da casa. Então eu boto o assentamento, desenho o assentamento e desenho a face, tá? Isso é só para mostrar como eu faço. Nosso exemplo não é necessariamente nessa orientação, tá? Então vamos lá. Como que é o mecanismo de montagem do mapa de estrelas? A gente vai pegar... Quando o tempo fluiu pelo espaço, dentro de um imóvel, a gente tem, no assentamento é a energia mais yin, né? É a tartaruga. E na face é a energia mais yang. Então a gente chama de estrela da montanha, a estrela que está no lado mais yin, que está no assentamento. E ela vai ser a base para a gente construir o mapa yin, o mapa da montanha. Então é como se a gente tivesse, em cada setor a gente vai ter uma influência que é do tempo, uma influência yin que veio do assentamento e uma influência yang que veio da face. Em cada um dos setores a gente vai ter essas três influências. A influência do tempo, a influência yin e a influência yang. Sendo que a influência yin vem do assentamento e a influência yang vem da face. Então, vamos ver um exemplo aqui, tá? Nesse meu exemplo, eu tenho o assentamento sul e a face norte. Lembrando, né? Sempre não indiquei aqui, se não tem indicação, a gente bota aqui, né? Sudeste, sul, sudoeste, sudeste. Tá? Isso está subentendido quando eu não escrevo. Então, aqui, o exemplo que eu vou dar, assentamento sul 3, porque nas estrelas voadoras a gente marca, né, qual dos três, porque vai fazer diferença para a gente. Meu assentamento ele é leste. Qual que é o número que vai caber? Aí, quando... Leste. Não, primeiro tem que ver o tempo, tá? O número que vai... Você não pega o número do Loxu, você pega o número do tempo. Lembra? Esses números que estão aqui são os do tempo. Então, isso aí é o período 7. Um imóvel construído no período 7 tem esse mapa de estrelas do... Isso. Um imóvel construído no período 7 tem esse mapa de estrelas do tempo. É como se fossem três mapas sobrepostos que vão interagir. O primeiro mapa que a gente calculou é o mapa do tempo. A partir do mapa do tempo, é que a gente vai, então, construir o mapa da montanha e o mapa da água ou da face, tá? Então, vamos ver lá na prática. Nesse meu exemplo, eu tenho calma, Tatiane. A Tatiane está muito ansiosa. Espera, Tatiane, respira. Ó, respira que eu vou falar tudo. Vamos lá. Então, vamos ver um exemplo que na prática é mais fácil da gente entender. Calculei o meu mapa de estrelas do tempo, que nesse exemplo aqui, como o imóvel do meu exemplo foi construído no período 7, coloquei o 7 no centro, voei as estrelas crescente e tive esse daqui, que é o meu mapa do tempo. Agora eu vou desenhar ou calcular o mapa das estrelas da montanha. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que marcar o meu assentamento e a minha face. Porque estrela da montanha e estrela da água são referências de espaço. Então, eu preciso marcar essas definições de espaço. Qual é a definição de espaço? É assentamento e face. Então, assentamento
sul 3. Ah, por que sul 3? Porque quando eu medi lá com a bússola, vamos ser mais precisos no nosso exemplo. Quando eu medi lá com a bússola, eu vi que o meu assentamento era 194 e que a minha face, então, era 14. Né? Vamos ser mais precisos aqui, né? No exemplo. Face 14 graus e assentamento 194 graus. Pronto. Foi daí que eu tirei que é S3. Eu medi com a minha bússola esse imóvel do meu exemplo, digamos que é o cliente, né? Era um imóvel que era construído, foi construído no período 7. Quando eu fui lá com a minha bússola, eu vi que a face era 14. Então, face 14, assentamento 194, vim aqui e marquei assentamento e face. Aí, o que eu tenho que fazer? Como é que eu construo o mapa de estrela da montanha? Montanha vem do assentamento. Então, eu levo o número do assentamento lá para o meio. Porque esse número é o que está regendo todos os aspectos yin da minha casa. A energia que está na montanha, a energia que está na tartaruga, é a energia que vai reger todos os aspectos yin da minha construção. Então, eu trago ela para o centro, porque ela é a influência yin do meu imóvel. Tá? E aí, agora, eu tenho que fazer essa estrela voar. Né? Vou voar as estrelas nos palácios, mas agora eu tenho que descobrir se ela vai voar crescente ou decrescente. Nesse momento é que a gente tem que ficar atento, porque aí tem uma regrinha aí, tá? Qual é essa regrinha? Os números pares, eles, dependendo se ele está na primeira montanha, na segunda ou na terceira, dentro de um palácio, você não tem sempre sul, sul 2, sul 3, sudeste 1, sudeste 2, sudeste 3. Dependendo se o imóvel é um imóvel de primeira montanha, de segunda montanha ou de terceira montanha, o número vai voar, as estrelas vão voar crescentes ou decrescentes. E essa regrinha qual é? Aqui é montanha 1, montanha 2 e montanha 3. Essa regrinha que está aí embaixo, tá? Pode ser aqui? Eu não sei se tem calma, tipo, não. Ah, quer que Ah, então tá bem. Mas se vocês querem ficar no redor, pode lugar. Não, você tá bom. Pode ligar. Então, vamos lá. Eu botei para cima, que aí não. Então, vamos ver na prática como é que é essa regra. Vamos pensar, existem imóveis de montanha 1, imóveis de montanha 2 e imóveis de montanha 3. E isso vai definir regras diferentes para números pares e números ímpares. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem 2. A estrela que a gente quer voar é uma estrela 2. Então, é par. Então, vamos seguir essa regrinha aqui. É par. E qual é a montanha que a gente viu? S3, né? Então, é a terceira montanha, né? Então, número par na terceira montanha, esse símbolozinho de mais indica que o quê? Que é crescente. Então, a gente vai ver aqui 2. Depois aqui vem o 3. Aí já não estão mais com as setinhas aqui para não confundir, né? Mas quem não lembrar, olha lá no outro. Aí quando subindo aqui 4, depois vai lá para o cantinho 5, subindo aqui o 6, aí desce aqui o 7, sobe aqui o 8, depois para cá, né? O 9 e por último o 1. Então aqui a gente construiu. Ah, que pena, gente. O pessoal falou que está travando direto a conexão. Então,
Aqui a gente construiu um mapa de estrelas da montanha. Tá? Então a gente tem o mapa de estrelas do tempo, que é esse, e existe uma convenção de posicionamento. Então a gente sempre escreve o mapa do tempo embaixo, as estrelas do tempo embaixo. As estrelas da montanha a gente sempre escreve do lado esquerdo. Isso é uma maneira de escrever que vem desde lá dos antigos chineses e a gente mantém para todo mundo se entender, né? Sem precisar de explicações. Então a estrela da montanha a gente sempre escreve do lado esquerdo. E a estrela da face ou da água a gente vai escrever do lado direito, tá? E aí, dá para deduzir qual vai ser a regrinha da água? Né? A regrinha da estrela da água ou da estrela da face. Vai ser o mesmo mecanismo, só que pegando a estrela da face, tá? Então, para a gente montar o mapa de estrelas da água, a gente vai pegar o número que a gente encontrou na face, a estrela do tempo que a gente tiver encontrado na face, vai levar para o centro. Então, nesse mesmo exemplo, continuando, né? A gente vai pegar esse 3. Então, a gente vai pegar. Então, nesse exemplo, a gente vai pegar o 3, que está na face, e vai levar ele para o centro. É a estrela do tempo que está na face e vai levar para o centro. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vai voar as estrelas a partir do 3, usando a mesma regra que a gente usou antes. Então, é um número ímpar, porque a gente vai agora fazer voar um 3. Terceira montanha, primeira montanha, segunda, terceira, menos. Então, é decrescente. Tá? Então, a gente vai do 3, vem para cá, vai ser o 2. Depois subiu, vai ser o 1. Depois, foi para lá, do 1 vai vir o 9. Depois lá para cima, 8. Pula aqui para baixo, 7. Vem para cá, 6, 5 e 4. Então, pronto, construímos, Thaís, o nosso mapa de estrelas. Pronto. Sabendo, né, fazer, né? Não, porque eu fiz, mas pelo livro você pega ali o Lopan, pega o número, coisa, e vê se é Yin, se é Yang, com a bolinha vazia, com a bolinha cheia. Ah, é tão simples. É, a maioria dos livros complica essa parte, né? Então, ao vivo é fácil, e com uma boa professora também é mais fácil ainda. Mas leva muito mais tempo. Com certeza. Né? Então, é assim, é o nosso mapa de estrelas. É complicado? Não, não é complicado, mas ele exige muita atenção. Cuidado. Porque a gente do né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhezinhos, né? De pegar, eu vou pro 9, eu não vou pro 2. Então, exatamente. Então a gente tem que pegar direitinho o número que é o da face, não pegar o número errado. Na hora de voar tem que ver direitinho qual é a montanha e ver se voa crescente ou decrescente, né? Então exige atenção, a gente tem que fazer com calma, com cuidado, né? Mas não é complicado. Às vezes, eu também, né? Comecei com livros e achava dificílimo, né? Eu lembro nos primeiros seminários que eu fiz com o mestre Joseph Hill, porque eu também comecei tudo por livro, né? Nem tinha curso de feng shui por aqui, muito menos assim, né? De estrelas voadoras e tudo, a gente achava uns de chapéu negro, né? Mas de estrelas voadoras a gente não achava, né? E aí eu lembro que o primeiro seminário que eu fiz com o mestre Joseph Hill, eu já estudava com ele online, mas ainda assim, o primeiro seminário, a sensação foi, sabe quando cai as pecinhas do dominó, assim, aí, não, eu gente, aí foram caindo todas as pecinhas, assim, agora sim, né?
Achei que você falou outra coisa, de estar você meio desorientado, porque eu desorientei. Eu tô Ah, esperando que caia sim. agora as pecinhas que eu quero. Exatamente. Então, quando você finalmente entende as coisas, dá uma sensação assim de estão caindo as fichas, né? Estão caindo as pecinhas. Então vamos fazer um outro exemplo. Esse daqui não está preenchido, é para a gente construir, né? Vocês querem começar na minha frente? Aí eu vou seguindo, ó. Uma O 8 construção, no meio, né? uma construção do período 8. O 8 no meio. Então, período 8, né? 2004 a 2024, a gente bota o 8 aqui no centro. Aí, tempo sempre voa para frente, né? Então, como é que vai ser? No Esse noroeste, daí, 9. Esse daí é o inverso da minha casa. Aí, 1. 2, lá em cima 3, 3. Pula 4. lá em cima direita 5, no meio 6. E 7. Olha que maravilha, olha que coisa boa a gente dar aula também numa sala assim, alunos inteligentes, né? Mas também numa sala que favorece os estudos, porque essa sala daqui é a combinação 6-1, tá? E aí o aprendizado flui com mais facilidade, né? Porque o Feng Shui ajuda, né? Então, eu coloquei aqui, eu não defini aqui se era montanha 1, 2 ou 3, né? Vamos fazer com a 1. Vamos definir aqui que é 1, né? Assentamento Nordeste 1, face Sudoeste 1. Então, o próximo passo é ver, montar o mapa da montanha. Então, A gente, a montanha é o número 2, que eu vou pôr junto com o 8 no centro. da montanha, mapa da montanha, a gente pega aqui no assentamento, Que é o 2. leva lá pro Em meio, cima. né? O 2. Agora ver se vai crescer ou decrescer. Agora, crescente ou decrescente, vamos ver aqui. Eu não decorei a regra. Não tem problema, a gente repete, né? Ímpar é crescente e depois decrescente. E par é o contrário, é decrescente, Depois crescer. crescente, crescente. Tá? E se vocês repararem no transferidor, a corzinha da montanha correspondente aos números, ela está dizendo isso. Tá? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Meio difícil mostrar na transparência, talvez se vocês estiverem em casa, vocês veem, tá? Se vocês repararem na transparência, dentro de cada setor, vocês vão ver que a primeira montanha é de uma cor e a segunda e a terceira são de outra cor. Então, no próprio transferidor, ele já tem esse atalho. Só que aí você não vai olhar na direção da face. Você vai ver, por exemplo, eu quero voar a estrela 2. Claro que a gente já decorou, mas tem essa informação no transferidor, porque se você vai aqui, aonde você tem o número 2, tá aqui, ó, 2, aí você vê, primeira, tá vendo? É branquinho, então o branquinho é yin e o vermelho é yang, tá? Então, no próprio transferidor tem essa informação, tá? Por isso que a gente fala que o transferidor é bom, que ele já tem tudo ali, né? Então, essa informação, número par, na primeira montanha, menos é decrescente. No transferidor, a gente procura onde está o número 2 e vê a primeira montanha se está yin ou yang. Então, decrescente vai ser 2, 9, depois para lá, 8, para o sul, 7, para o norte, 6, para o sudoeste, 5, para o leste, 4 e para o sudeste, 3.
Então, a gente tem agora o nosso mapa Da montanha. da montanha. Agora o da Aí, agora o da água a gente pega de onde? Da face, né? Nossa, deu tudo 5. Aí. Ah, não, a gente vai jogar Não, no a gente centro. vai pegar, Aí, agora a gente vai jogar no centro. pega a estrela do tempo. Também tem que tomar cuidado, ó. Da gente Sempre não pegar a é estrela assim. da montanha. É. Como a gente já desenhou da montanha, corre o risco da gente pegar da montanha e levar para o Sempre centro. tá Não, abaixo. é a estrela do tempo. Sempre a gente pega a estrela do tempo, Sim. leva para o centro. Então a gente vai ter aqui o 5. Aí, por que eu botei esse exemplo? O 5, ele não tem trigrama associado e ele não tem, embora ele seja um número ímpar, mas ele não tem um trigrama que dê a ele uma polaridade de yin ou de yang. Tá? Então, o 5, ele segue o regente. Porque o 5 não é o imperador, ele não queria estar mandando sempre. Aham. O 5 queria ser o regente sempre, né? Pelo imperador, nenhuma outra estrela seria regente, só ele, né? Porque ele é o imperador. Então, quando o número 5 vem aqui para o centro, a gente não vai usar como ímpar. A gente vai ver qual é a polaridade da regente, do tempo. Então, no período 8, a estrela 5 vai agir como se fosse par. No período 7, a estrela 5 vai agir como se fosse ímpar. Aham. No período 6, como se fosse par. Então, a gente vai pegar esse 5 e vai tratar ele como par. Aham. Tá? Então, decrescente. Então, Aqui vai ser 6. na primeira montanha, então vai ser 5, 4, Não, porque é decrescente. Porque a Peraí, primeira montanha, Ah, tá. a gente está no nosso exemplo, é a primeira montanha. Ah, tá. O 5 vai agir como 8, então, que é par. Então, o número par na primeira montanha decresce. é decrescente. Aham. Então, vai ser 5, 4, 4, 3, 2, 2, sobe, 9, desce, 9, 1, vem pra cá, 8, 8, 7 E 6. e 6. Então, esse é o nosso mapa O de período estrelas. 8, com o assentamento nordeste com face sudoeste. Isso. Vocês têm alguma dúvida, antes da gente seguir adiante, vocês Não. têm alguma dúvida no imóvel de vocês? Não em como faz o mapa. Isso eu vi que ficou. A minha Claro. única dúvida é aquilo que eu comentei com você no almoço. Vou repetir com as meninas, né? certo. Gente, o meu imóvel ele foi construído ou 79 ou 80. Isso não é problema porque está dentro de um período longe de Certo. início ao fim. Seria sétimo período 7. Só que a pessoa que comprou antes de mim, ela fez uma reforma que ela tirou o telhado, levantou as paredes, aumentou o pé direito, só aí já, pelos exemplos que ela deu, já mudou. Eu já mudei a minha data, já não é mais 80, já seria a data que ele comprou. E aliado a isso, ele trocou piso, removeu parede, então realmente mudou a data. Só que eu não tenho certeza, é algo em torno de 2004. E 2004 está exatamente na medida. Só que o ano passado, eu comprei em 2012 essa casa. No ano passado, em 2015, eu tinha uma sala pequena, que ficou pequena por minha causa, porque eu também, quando cheguei em 2012, quebrei parede e fechei parede, mas não mexi telhado nem nada, foi uma coisa bem menor. Eu tirei uma porta enorme que eu tinha de madeira na sala, que eu nunca usava para entrar e sair, porque se eu saísse e trancasse por fora, ela era muito frágil. Então, eu só usava a cozinha como entrada e saída. Eu, meu filho, minha família toda, só usava a cozinha. Eu arranquei essa porta e a varanda que estava em frente à sala, eu levei a minha sala até lá, coloquei uma porta nova e tem um ano que a gente usa essa nova entrada. Quer dizer, a minha sala aumentou de tamanho e eu mudei a entrada lá de casa.
A porta de acesso é outra. E aí, o que eu considero? As duas mudaram a data, ele tirar o telhado é inegável. Sim. E levantar a parede e voltar com o telhado. Pôs laje, que não tinha laje. Quer dizer, inegável que lá, por volta de 2004, mudou a data. Sim. Agora, eu mudei a data de novo em 2015, mudando o meu acesso? Nesse caso, eu vou só repetir aqui breve, porque eu não sei se o pessoal... E a Janet saiu para voltar. Então, recapitulando, né? A casa foi construída no período 7, fez uma reforma grande por volta de 2004, mas que ela não tem certeza se foi logo antes da mudança do período ou depois da mudança do período. Não, a gente acha que foi 2004 por conversas que a gente lê, porque a gente deve falar assim, eu fiquei uns 8 anos com essa casa. Se ele ficou 8 e eu comprei em 2012, ele comprou em 2004. E ele fez essa reforma logo que ele comprou. Sim, sim. Então, mas eu não tenho certeza. Meu marido acha também que ele falou que ficou uns 8 anos lá. Usou. Então, o proprietário anterior fez uma reforma por volta de 2004, mas como é outro proprietário, é uma ideia aproximada, não tem uma data registrada, né? E você, então, fez mais algumas modificações depois que você se mudou, que incluem ampliar a sala em direção à varanda e ter uma nova porta. E uma porta que não era usada e passou a ser usada. Isso. Então, você passou a acessar a sua casa por essa nova porta. Eu começaria calculando o período 8, porque se você estima que a pessoa... Em geral, quando a pessoa fala, eu fiquei tantos anos no imóvel, a tendência é ela aumentar um pouquinho. Mesmo que não tenha completado um ano, né? Você arredonda. Em geral, a pessoa arredonda para mais. Se ela comprou o imóvel no meio do ano, ela arredonda um pouquinho para mais. Então, se ele falou, né? Se em 2012 ele falou que tinha ficado 8 anos... A gente acha que ele falou isso. Se ele falou, se em 2012 ele falou, não, eu morei 8 anos nessa casa, se ele tivesse comprado a casa em 2003, provavelmente ele arredondaria para dizer que ficou 9 anos, né? Em geral a pessoa arredonda para mais. Não é um cálculo exato. O que eu faria é o seguinte, eu calcularia o do período 8, e de qualquer maneira eu calcularia o do período 8 e veria se isso combina com o seu histórico no imóvel. Como você está lá desde 2012, a gente está em 2016, né? Você já está lá há 4 anos, já deu para você ver o que a casa te traz, né? De bom e de ruim. Então eu calcularia o período 8 para ver como que é o mapa de estrelas e se isso combina com a sua vivência. Se você ficar na dúvida e achar, não sei se está combinando ou não, conforme a sua experiência, aí você calcula do 7 atrás deles, na segunda-feira, para poder ter certeza dessas datas. Fica certinho. Então, se você está na dúvida, você calcula os dois e compara. Mas você acha que eu mudei a data do imóvel? Ao ampliar a sala e passar a usá-la como entrada e saída? Porque agora, realmente, assim, 90% das vezes a gente entra e sai por ali. Eu só posso falar quando você parar, porque senão buga a gravação. Então eu tenho que esperar você. Vamos tentar, né, falar. É uma outra. Quando eu estou com o microfone não faz diferença, porque só pega o meu. Eu repito tudo que você fala, porque as meninas aqui só ouvem de frente. Então eu estou recapitulando tudo que você fala, que é para a gente pegar, né? Você diz que você ampliou a sua sala em direção a uma varanda que já existia. Então não foi uma coisa totalmente nova. Você fechou a varanda, mas já existia um telhado. Então, isso me deixa na dúvida. Se você tivesse feito, se fosse jardim, e você tivesse pavimentado, levantado parede, colocado telhado novo, isso seria totalmente novo. Mas como você aproveitou a varanda que já existia e fechou, então parte dessa nova estrutura da sala era antiga. Então eu não tenho certeza se essa ampliação da sala foi suficiente para
trazer um novo período, entendeu? Porque ela foi feita parte onde já existia. Então, eu confio mais que essa reforma de 2004 tenha realmente acontecido em 2004 e renovado. Por isso que eu falo, calcula, considerando o período 8 e confere, tá? Mas se você levar em consideração o que você falou, da pessoa agora está entrando pelo aquele espaço novo, A energia a energia que ela está trazendo é nova. Sim, mas aí Mas o período não olha mudou. só, o que eu estou tentando explicar é o seguinte, esse espaço novo dela não é 100% novo, porque ela já tinha uma varanda, então o que eu estou falando é o seguinte, se ela tivesse construído essa ampliação da sala do zero, aí seria uma influência nova muito marcante. Mas como ela construiu essa ampliação da sala a partir de uma estrutura que já existia, então ela é parte da energia que já existia e parte nova. Então eu não posso assegurar que essa ampliação tenha trazido tanta energia nova a ponto de renovar a casa. Eu acho que eu entendi o que a Serena falou, que a dúvida dela é a minha, porque eu não estou raciocinando mais em cima da construção, ser totalmente nova ou parcialmente nova. Eu raciocinei também em cima da energia que a gente leva, porque você deu o exemplo dos 2 andares. Se eu vou do novo para o velho, eu vou levar a energia do novo para o velho. Se eu estou no velho e eu uso ele como acesso para o novo, você falou que eu vou levar para o novo a energia do velho. Tá, mas E ele vai ficar velho. O que eu estou questionando é se essa varanda é nova ou não. Porque pode ser que a energia da ampliação da sala não seja nova porque a estrutura já era antiga. Vamos considerar, deixa eu tentar explicar de uma maneira mais clara, né? Digamos, vamos supor que essa reforma a gente refaz Tatiane, a gente refaz faço mais um exemplo aqui, você vai ver como que a gente monta o mapa, ok? E eu tento, assim que chegar em casa, eu tento compartilhar, mas nessa velocidade de colocar hoje, eu não consigo colocar o vídeo no site, tá? Eu consigo colocar no YouTube, mas para compartilhar no YouTube eu preciso de um e-mail do Gmail. Porque aí é dinâmico, é rápido. Para colocar no site, eu coloco no Vimeo, mas aí eu tenho que editar, reduzir o tamanho do vídeo para levar para o site, é um negócio mais demorado. No YouTube, eu só pego e jogo lá do tamanho que ele tiver, do jeito que tiver e compartilho com vocês. Eu não me lembro se a Tatiane tem, se o e-mail da Tatiane é do Gmail, mas se não for, tenta criar um só para isso, depois você descarta, como você quiser, porque aí eu compartilho com vocês direto do YouTube, aí eu consigo fazer. Assim que eu chegar em casa. Então, para tentar esclarecer, né, essa questão, se o período é novo ou não. Vamos considerar que o proprietário anterior fez essa reforma grande, que ampliou, mudou para direito, tirou telhado, fez laje. Vamos considerar que foi feito no período 7. Tá? Então, digamos aqui. Período 7 está desenhado aqui em verde. Tá? Então, eu tenho aqui o terreno, né, a base da casa. Aí eu tenho aqui as paredes. Eu tenho aqui o piso, né, o piso aqui da minha varanda. Eu tenho aqui a laje, o telhado que ele botou. E eu tenho aqui o telhado da varanda. Então, esse é o TIA se o imóvel fosse período 7. Então, existia aqui, né? No período 7 foi construída ou super reformada essa casa, que tem a construção e tem aqui uma varanda. Aí, no período 8, o que foi que você fez? Você fechou essa varanda e passou a entrar em casa por essa abertura. Olha a diferença que dá se você tem uma casa
que não tinha varanda nenhuma. Aí você pegou, aqui era o jardim, aí você pegou e estendeu o piso aqui, estendeu o telhado e fechou e ampliou a casa. Então, vocês notam o tanto que aqui está impregnado do Ti novo. E aí você entra por aqui e leva esse Ti novo lá para dentro. Mas aqui você tem o piso e o teto, ó, que já existiam, né? Já tinha estrutura, pilar. Então, esse Ti aqui, ele está misturado. Não, já tá De novo eu e tô levando antigo. o Ti da construção, Né? não é o meu Ti. É o Ti da construção. Da rua, nada. Tá. Tem a ver com aquilo que você falou de não confundir as estrelas. Isso. Então, quando você entra aqui, você está levando o Ti misturado para lá. Então, eu não tenho certeza se esse Ti misturado de uma ampliação que usa um telhado que já existia, não sei se ele vai ser novo o suficiente para renovar a casa toda. Quando é um acréscimo totalmente novo, e também você me disse que você não tirou essa parede, você só tirou a porta. É porque Você praticamente não tinha parede. É. Era uma porta de 4 bandeiras de madeira enorme. Entendi. Tá? Mas então, você não mudou a estrutura Não da mexi casa nisso. original, você não chegou a quebrar pedaço da parede da Não, sala não, antiga. não quebrei. Então, você não mudou o que existia antes. Então, essa ampliação da sala, aproveitando a estrutura antiga, eu acho que não é suficiente para renovar a casa. Porque se bastasse a gente entrar com um Ti novo para renovar uma casa, aí não precisava nem de ampliação, né? Bastava a gente entrar e sair todo dia, e só da casa tá habitada, a gente já ia a casa já ia ser renovada, e não é assim, né? Nós temos um Ti vibrante, o ser humano carrega o Ti, mas o Ti humano não é suficiente para renovar uma relação que é entre céu e terra, né? Nós não somos tão poderosos assim, de só com a nossa circulação a gente renovar a relação de céu e terra. Essa parede aqui. Aqui, olha o tamanho do buraco. Não precisei mexer. Entendi. Já integrou. Tá. Agora tem que montar o nosso, né? Você já montou o seu? Na sua casa? A Glória pescou o primeiro curso da Glória comigo foi em 2000. Ela faz todos. Não, deu intervalo e voltou, né? intervalo, tem. Vamos arrumar. 1842. Não, 1903. Não, é o período, né? Que tem que olhar primeiro, né? Então, O período, então, vai ser 8. a minha ideia agora, se vocês, qualquer coisa eu repito, a ideia é que vocês construam um mapa da casa de vocês, porque conforme a gente for falando de interpretação, é importante que vocês já vão avaliando o imóvel de vocês, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao período de construção do imóvel de vocês, se tiver alguma dúvida em relação à face, então, vamos tirar essas dúvidas agora. Eu vou dar um tempo para vocês construírem o mapa de estrela de vocês e ver se vocês têm alguma dúvida. O meu é igual a esse aí que você fez. Ah, é igual ao exemplo? Só tem uma coisa que eu Eu fiz vou ter aqui que determinar pelo site. Oeste 1, 2 e 3. Isso, aí tem que ver, porque no Bazar bastava saber qual das duas direções é. Só tem uma. Agora vocês precisam ver pelo ângulo exato da face qual é a montanha, se a montanha é 1, 2 ou 3, porque vocês já sabem, no Bazar vocês já viram
No basal vocês já viram a direção, né? Se era norte, Os sul, números oeste. meus são os mesmos, mas tem que ver essa direção. Agora, eu tinha feito pelo site e ele deu exatamente isso que está aqui, só que ele fala que se for close to the border of the mountain, considerar Sim. fazer a relocação. Isso. Isso significa o quê? Lembra que eu comentei, né? Eu comentei que lá no finalzinho do curso a gente vai ver uma técnica que é para criar um mapa alternativo caso o ângulo que você mediu seja muito próximo da divisão entre duas montanhas. Eu Tá. não acho que seja, não, porque 230. Aqui. Não, não é não. O meu é 289 a face. Então é 1, não é? Oeste. 289. Ah, não, a gente tem errado. 289, isso. É aqui. Isso. É aqui que eu... Tá. 289, então é a face oeste 3. Oeste 3. 289. Face oeste 3. E aqui é leste 3. Sempre que um é 3, o outro é 3. Claro, porque 180 graus é sempre oposto. Então, leste, o meu assentamento é leste 3. Né? A face é sempre oposta ao assentamento Leste 180 graus. Tá? Leste. Então, isso aqui é leste 3, oeste 3. Aqui no 3. Enquanto vocês constroem, eu vou repetir porque as meninas perderam a transmissão cortou na hora que estava falando como construir o mapa de estrelas. Eu vou falar de novo, mas Aqui no meu caso, ficaria. quer ver com um transferidor que já tem a divisão dos 15, que aí fica mais fácil. O meu leste é 6. Eu tenho que pôr 6. Se eu estou na decisão, 230 é sudoeste 2. e o ímpar, É né? diferente do exemplo. Que eu ali usei o 1, né? Menos, mais. Menos, mais. E aqui é mais, menos. Se o meu assentamento é 6, 6 é par, e ele está na terceira casa, eu vou crescer. Não é isso? 6, 7, 8, 9. Vou fazer o seguinte, vou fazer o exemplo, acho que eu posso fazer o seu, Kátia, porque o da Celina é parecido. Porque o da Celina é parecido com o exemplo que eu dei, né? Só vou marcar aqui para... Nossa, eu parecido. Então, Isso você tem, né? olha, para quem não pegou, né, como é que é a mecânica, e a Jaque está saindo e voltando, acho que ela também não está assistindo, não está conseguindo pegar direito, não. Então, vamos fazer o exemplo aqui, né? Vamos fazer a casa da Kátia, que aí a gente faz a mecânica mais uma vez e pega esse... Para quem não pegou como que faz, a gente testa de novo. Então, a gente viu aqui, né? A gente vai considerar período 8, não é isso? Isso. Então, período 8. E qual é o ângulo da sua face?
289. Então, a face dela, o grau é 289 graus. Aí a gente vê aqui no transferidor, 289 é oeste 3. Então, face oeste 3, assentamento, tem que ser necessariamente leste 3, que é o oposto. Então, assentamento leste 3. Então, a gente tem aqui sul, leste, é o nosso assentamento, e face no oeste. Então, primeira coisa, mapa de estrelas do tempo, período 8, 8 no centro, tempo sempre voa para frente, então 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, mapa de estrela da montanha. Montanha é o assentamento. Então, a gente pega o número que está no assentamento e traz aqui para o centro. Aí vamos ver se vai crescer ou Crescente ou decrescente, vamos relembrar, né? Ímpar é mais, menos, menos. E par é menos, mais, mais. Então, número 6 é um número par na terceira montanha, porque está no eixo oeste 3, leste 3. Então, par na terceira montanha, mais é crescente. Então, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois, pronto, nosso mapa de estrela da montanha. Agora vamos ver o mapa de estrelas da água ou da face. A gente vai na face e ver qual é o número. Cuidado para não pegar o número da montanha, não. É o número do tempo. É sempre o número do tempo. Então a gente vai pegar o número 1, que é aqui que está na face, levar ele lá para o meio. Temos que ver de novo se ele é crescente ou decrescente. Então, o número ímpar na terceira montanha, menos decrescente. Então, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Pronto. Está pronto o nosso mapa de estrelas voadoras de um imóvel período 8 com face oeste 3. Tá? Aí eu jogo isso dentro do meu mapa. Aí você transfere esses números que você tem aqui, né? Aqui é o sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste, norte, nordeste, leste. Aí você vai pegar os números, esses 3 números aqui, 1, 6 e 3, e levar Pro sul. para o sul. De cor diferente ou tudo da minha mão? Aí, Então, como você quiser. você mandou trazer canetinhas. Eu falei para trazer caneta colorida porque eu acho que ajuda, né? Eu gosto de fazer tudo colorido. Eu tenho que pôr dentro do setor ou eu posso pôr em cima? Pode colocar fora da planta baixa, porque às vezes eu gosto de escrever os números assim em volta da planta baixa, porque se eu escrevo dentro e eu quero depois desenhar mobília, né, indicar posição do mobiliário, porque eu indico para o cliente, né, eu dou sugestão para o cliente de distribuição do mobiliário. E aí se eu boto os números dentro da planta, me atrapalha visualizar, né? Então eu em geral boto a planta numa escala que dê para eu colocar os números por fora. Aí você vai analisar isso agora. Isso. Depois que a gente calcula o mapa, aí começa a interpretação. Mas primeiro a gente precisa saber calcular muito direitinho. Agora já está rindo aqui. Por quê? Que parece que a parte do cálculo é que é mais complicada, né? Mas na verdade
Não. A complexidade começa agora. Essa já tá rindo. Então, de cara, a gente olhando aqui, né? Pelo que a gente viu da personalidade das estrelas, já dá para olhar para o mapa e ir tendo uma ideia, né, das propriedades. Mas a gente precisa entender, a gente precisa agora saber quais estrelas estão mostrando o lado positivo e quais estrelas estão mostrando o lado negativo. Então, agora a gente vai falar da temporalidade das estrelas. Ah, você apaga? É que eu preciso projetar outro. Ah, não, eu achei que você ia usar isso para explicar. Ah, não, eu tenho mais slides para passar. A gente tem que ver pela frente. Mais uma coisa sem dúvida. Eu já botei 2 finais de semana para poder explicar tudo com bastante calma. E ela queria dar 4 dias seguidos. Já pensou? Você É acabou assim com a isso. gente, né? Tá dando, aí dá pra você admirar bastante. Interpretação toda, né? Vamos lá, tá? A gente entende. Na hora que você chega em casa, Não, é que a gente entende, mas eu acho que é a dificuldade do nosso mesmo, em segurança, acho que a gente faz. Então, agora a gente vai falar da temporalidade das estrelas, como que a gente vai saber se a estrela está numa fase boa ou numa fase ruim. Como que a gente vai saber se ela está mostrando o que ela tem de melhor ou o que ela tem de pior, né? Então, a nomenclatura a gente chama de contemporâneas e extemporâneas, é o nome que a gente dá, né? Contemporâneas são aquelas que estão numa boa fase, mostrando o que elas têm de melhor. E extemporâneas são aquelas que têm uma tendência a mostrar o seu lado ruim. Então, só ressaltando que você até pode tirar coisas boas de uma estrela extemporânea, desde que aquilo seja compatível com você, com a sua personalidade, com o que você está realizando, tá? E que você cuide bem daquela estrela, né? Que você favoreça, que o ambiente ajude aquela estrela a mostrar o melhor lado dela. Da mesma maneira, uma estrela contemporânea benéfica, se o ambiente estiver desfavorável, ela pode acabar mostrando o lado ruim. Então, a questão de contemporânea e extemporânea são as tendências dela. Tá? É o que ela tem mais facilidade de mostrar. Então, sempre eu vou repetir muito isso, né, para a gente não esquecer. Quando a gente fala em estrelas, em combinações, a gente está falando em potenciais, no que tem chance de acontecer. E o que vai se manifestar de fato vai depender do ambiente. Em geral, aí eu falei também que a gente conta historinha com as estrelas, né? Que a gente fala o que acontece. É porque quando os ambientes não estão harmonizados, não estão adaptados para o Feng Shui, as estrelas acabam manifestando aquilo que elas trazem, né? Mas justamente quando a gente equilibra, é para a gente estimular o que tem de bom e tentar abafar, neutralizar o que tem de ruim. E aí, um imóvel que já foi harmonizado pelo Feng Shui, ele vai contar uma história um pouco diferente do imóvel que não está harmonizado e que vai manifestar todos os potenciais das estrelas. E às vezes acontece, tem clientes que são mais intuitivos e que apesar de ter alguns potenciais que poderiam trazer problemas, mas você chega lá e vê que o cliente já colocou exatamente o que precisava para harmonizar aquele ambiente. Então, dependendo da sensibilidade, da intuição do cliente, o ambiente já pode estar melhor harmonizado ou não.
Então, a gente tem no atual período 8, essa regrinha aqui vai valer até 2024, vai valer pelos próximos 8 anos, que a gente está sob a regência do 8. No atual período 8, a estrela 8 é a estrela regente. As estrelas que estão perto dela são as estrelas mais favoráveis. E as que estão distantes estão desfavoráveis, porque é uma questão de passagem do tempo. Quem está mais perto do poder está mostrando o seu melhor lado. Por quê? A gente não fala num negócio, né? O que faz o boi engordar é o olho do dono, não é? Então, é como se essas estrelas que estão aqui perto do 8, elas estivessem sob o olho do dono. E as outras estão soltas, né? E fazendo qualquer coisa porque o dono está longe. Então, digamos assim. Então, a gente tem aqui a estrela 8, que é a estrela regente. A estrela 9, que vai ser a próxima regente. Então, ela está pertinho do poder. Ela já está forte, ela está mostrando o melhor lado. Digamos que ela foi eleita, mas não tomou posse. Né? Mas ela já sabe que ela vai governar, então ela já está com poder. E a estrela 1 é a que vai ser regente depois da 9. Então, são estrelas que estão em ascensão. Então, elas estão com uma energia boa, favorável. A estrela 7 e a estrela 6, elas saíram há pouco tempo do poder, mas elas ainda têm alguma influência. Tá? E essas outras aqui, a 2, a 3, a 4 e a 5, elas estão longe do poder. E aí elas estão fracas, elas estão com uma energia de estagnação, tá? Ih, tá bravo, o que você disse? Então, essas estrelas aqui, 2, 3, 4 e 5, elas estão com uma energia mais fraca, elas não estão com luz, com brilho, né? Com aquele viço, é que nem fruta fora do tempo, né? Até dá uma árvore, até pode dar uma fruta fora do tempo, mas ela não é docinha, ela não é macia, né? Ela fica mais azeda, ela fica mais picante, ou ela fica meio sem sabor, né? Então, uma estrela extemporânea, ela também não mostra. Eu fiz aqui um esqueminha circular, que eu acho que dá para vocês entenderem melhor essa ideia. Vamos dizer que isso aqui seja a roda do tempo, né? E que as estrelas estão circulando por aqui. Essa é a linha que marca o limite entre estar contemporânea ou extemporânea. Então, quem está para cima dessa linha está contemporânea e recebendo luz. Quem está para baixo dessa linha está extemporânea, está na sombra. Tá? Se a gente coloca o 8 aqui em cima, que é o auge, né? A regente está no máximo, no ponto máximo de luz. Tá? Então, essa daqui está contemporânea, o 8 atualmente, porque a gente está no período 8, o 8 atualmente está mostrando o máximo de qualidades. Então, dificilmente uma estrela 8, hoje em dia, vai mostrar alguma coisa de ruim, porque ela é a regente, ela é quem está no comando, ela está feliz, ela está com o máximo de poder e de luz. Se essa roda girar nesse sentido, tá vendo? Você está subindo aqui. Isso é só um esquema, tá? Não tem nenhuma relação com o mundo físico, não. É só para a gente entender essa passagem do tempo. Então, a estrela 9, ela está subindo, ela está crescendo, então ela está se aproximando do ponto máximo de luz, então ela também está mostrando o que ela tem de melhor. A estrela 1 também não está com tanta luz quanto a 9 e quanto a 8, mas ela também está na luz e ela está crescendo. A cada dia, né, a cada ano que passa, ela vai ter mais luz. Então, ela é uma estrela contemporânea. A estrela 7 acabou não, mas foi a última regente antes da 8. Então, ela está começando a perder força, mas ela ainda não perdeu a luz dela, ela ainda está com luz. Assim como a estrela 6, tá? Como a estrela
estrela 7 é uma estrela de natureza nociva, a gente mantém um olho nela, né? Fica atento, porque embora ela ainda esteja na luz, mas ela está decrescente, ela está decadente. Então, ela ainda tem potencial para mostrar o lado bom dela, mas tome um cuidado, porque a natureza dela é meio arriscada, né? A estrela 6 está meio fraca, mas é uma estrela de excelente natureza e ainda está contemporânea. Então, a gente ainda pode usar. A estrela 6 não está com todo o poder que ela tinha há 30 anos atrás, mas ela ainda pode trazer coisas boas para a gente. Quando a gente fala de dinheiro mesmo para entrar, a gente procura pegar as estrelas que estão no auge ou crescendo. Dessas daqui, a gente pega o potencial de comunicação no 7, a gente pega autoridade no 6, crescimento profissional, mas não dinheiro. A gente não procura dinheiro nas estrelas que estão decrescendo. Tá? A gente procura dinheiro aqui, ó, nas estrelas que estão no auge e subindo. Porque a gente não quer o nosso dinheiro, né, diminuindo. A gente quer ele subindo. Depois a gente tem, desse limite para baixo, a gente tem as estrelas que estão sem luz, que estão na sombra. A estrela 2 e a estrela 5 são estrelas de natureza desfavorável, né? Uma para doença, outra para catástrofes, um monte de coisa ruim, né? E além delas não terem uma natureza boa, elas ainda estão extemporâneas, elas estão mostrando o lado sombra. Então, são duas estrelas que a gente tem que tomar muito cuidado com elas, né? E sabendo que o potencial delas de influenciar negativamente as pessoas está bem alto. A estrela 4, ela é uma estrela que está em cima do muro, né? Pode trazer coisa boa, coisa ruim, sendo que por estar extemporânea, ela está com uma tendência a trazer mais problema do que coisa boa. Assim como a estrela 3, que é uma estrela que, para algumas profissões, pode trazer dinheiro, mas que ela está com mais chance de trazer roubo e problema legal e acidentes do que trazer dinheiro fácil, por exemplo. Tá? Então, quando a gente olhar o nosso mapa, a gente vai procurar ver que essas estrelas vão ter uma tendência a trazer problemas e essas estrelas vão ter uma tendência a trazer coisas boas. Tá? Isso olhando cada uma individualmente. Isso. Tá? Então, vendo cada uma delas. Tá? Só para a gente não ficar com a imagem fixa do 8, vamos ver o que vai acontecer no período 9. Afinal, não falta tanto tempo assim, né? A gente provavelmente ainda vai estar praticando Feng Shui daqui a 8 anos, quando entrar o período 9. Como que vai estar no período 9? A roda do tempo vai girar, o 9 vai estar aqui em cima, a gente vai ter o 1 e o 2 como contemporâneas. Então, a partir de 2024, a estrela 2 já vai começar a trazer um pouco mais de qualidades do que hoje. Hoje em dia, a estrela 2, a tendência dela é só trazer problemas. A partir de 2024, a estrela 2 já vai estar com potencial para trazer coisas boas para a gente. Então, o nosso mapa de estrelas não vai mudar, porque o mapa é fixo da casa. Mas conforme o tempo passa, aquele mesmo mapa pode se manifestar de formas diferentes, porque onde a gente tem hoje uma estrela 2 que está nociva, a partir de 2024 a gente vai ter uma estrela 2 que já vai estar mostrando coisas boas. Então, o mesmo mapa vai estar influenciando as pessoas de uma maneira diferente. Então, a cada 20 anos, é um tempo grande, lógico, mas se você está na mesma casa, sempre na virada do período, você tem que revisar o seu Feng Shui, porque o mapa está igual, mas as estrelas podem estar se manifestando de maneira diferente. Nem sempre a gente vai querer renovar a casa a cada período, porque às vezes o mapa novo não é tão benéfico quanto o mapa antigo.
Nem sempre o mapa do período atual é o melhor. Às vezes um imóvel, a distribuição de estrelas do imóvel do período 7 pode ser melhor combinado naquela planta baixa, porque às vezes 2 mapas de estrela idênticos, dependendo onde você tem a sua porta de entrada e o seu quarto de dormir, você pode estar aproveitando estrelas completamente diferentes. Então, se o mapa é bom ou ruim, não é definido só pelas estrelas, é definido também por onde está o quê, né? Você pode ter um setor com uma estrela 5 do ladinho de um setor com uma estrela 8. E aí, aonde está a sua porta de entrada vai fazer toda a diferença para o seu imóvel, né? O mesmo mapa de estrelas, tá? Então, a gente tem realmente que... Por isso que cada caso é um caso, não adianta. Até algumas pessoas até perguntam, quais são os mapas bons do período 8 que eu quero comprar um apartamento novo? Não tenho como te dizer, porque às vezes pode ter um mapa excelente, mas que a porta de entrada está no 5. E tem um outro que o mapa, olhando os números, não é tão bom, mas que a distribuição dele ele aproveita muito melhor. Ele tem uma boa estrela na sala, ele tem uma boa estrela na porta, e onde tinha estrela ruim é onde tem o banheiro, por exemplo. Então, quer dizer, não é só o mapa de energias que define se o imóvel é bom ou ruim, mas é o mapa combinado a como que o espaço físico está definido. E aí a gente tem umas outras facilidades. Além dessa informação de estrelas contemporâneas e extemporâneas, a gente também tem aqueles assim, eu sou primo do presidente, sabe? Então os primos do presidente, eles também podem mostrar coisas boas. E no feng shui, como é que a gente define quem tem uma relação íntima, né, com o regente? No feng shui é regente. A gente vai ver a relação do céu primordial com o posterior. Então lembra que a gente tem o posterior, que é a manifestação, e o primordial, que é o que está por trás, né? Então a gente vai procurar regente, a estrela regente do atual período, e ver quem é que está por trás e pela frente dela. Então, no céu posterior, que é a nossa manifestação, o 8 está no Nordeste. Esse daqui, a gente pegou e escreveu os números dos trigramas aqui conforme o céu primordial. Lembra que no Bagua do céu primordial, a gente tem o céu em cima, a terra embaixo, fogo de um lado, água do outro, né? Então, esse daqui são os números correspondentes aos trigramas no Bagua do céu primordial. Então, se a gente tem aqui no céu posterior o 8 no Nordeste, quem está por trás do 8 aqui no Nordeste? É o 3. Então, a estrela 3, ela tem uma relação oculta, digamos assim. O 3 tem uma relação oculta com o 8. Então, isso significa que a estrela 3, e lembra que o 3 ele também faz um par de retorno com o 8. Então, mais uma relação íntima aí. Tá? O 3 e o 8 é o par de retorno da árvore. Então, o 3, embora ele seja extemporânea, a gente viu que o 3 é extemporâneo, mas como ele tem uma intimidade com o 8 puxa o lado bom dele. Então, o 8 ajuda o 3. No atual período, o 8, que é o regente, ajuda o 3 a mostrar as qualidades dele. Eu não lembrei disso que você falou, par de retorno. Você mostrou hoje, né? Quando a gente falou do retur são sempre os pares, né? Então, 2 e 7 é o par de fogo, 4 e 9 é o par de metal, 3 e 8 é o par de árvore. O retur é sempre os pares, né? Então, 3 com 8 é o par retur de árvore. Então, além da gente ter o 3 que está por trás do 8 no Bagua, o 3 e o 8 ainda formam um par de retur. Então, eles têm uma boa intimidade que faz com que o 3 se comporte melhor. Então, o 3, apesar de extemporânea,
ele está com chance de mostrar mais qualidades. Ele não deixa de ser extemporânea, mas ele pode se tornar utilizável, ele pode se tornar útil. Se a gente cuidar bem dele, ele pode trazer coisas boas para a gente. Depois a gente faz o caminho inverso. A gente vai lá no céu primordial ver por trás de quem que o 8 está. A gente pega no céu primordial, traz aqui para o céu posterior. Ah, então é o 6. O 6 já é contemporânea, mas está se enfraquecendo. Mas como o 6 tem uma relação oculta com o 8, então isso fortalece o 6. Então o 6 está ficando fraquinho, mas como ele é amigo do 8, então o 8 pode chamar ele para ministro, né? Pode dar um cargo para ele no governo, e esse 6 vai ficar com mais autoridade, tá? Então, no período 8, a estrela 3 e a estrela 6 são duas estrelas que têm um potencial para mostrar o seu lado bom, por ter essa relação íntima com o 8. Vamos ver se a gente entendeu direitinho, se assimilou como é que é isso? Vamos ver como que fica no período 9. Então, primeiro a gente vê no céu posterior, onde está o 9, está no sul. Aí a gente vai lá no céu primordial, quem que está no sul? É o 6. Então, no período 9, o 6 já vai estar extemporâneo, ele já vai estar daquela linha para baixo. Mas ele vai estar utilizável porque ele tem intimidade com o 9, ele tem amizade com o regente. E a gente também faz o caminho oposto. A gente vê lá no céu primordial onde está o fogo, está no leste. Então a gente vê aqui quem está na frente é o 3. É coincidência, tá? Olha que coincidência. O 3 e o 6, que são utilizáveis no período 8, também são utilizáveis no período 9. Vamos ver como era no período 7? Como que foi no período que passou? Quem eram as estrelas utilizáveis? Pegou oeste, então a estrela 1 era uma estrela utilizável, que no período 7 ela estava extemporânea, mas ela era amiga do regente, então ela estava utilizável. E depois aqui, no sudeste, 7, né, no céu primordial, trazendo ele para cá, 4. Então, no período 7, as estrelas 1 e 4, apesar de extemporâneas, podiam ser utilizadas por terem amizade com o regente. Tá? E no caso do 5? No período 5, como é que vai ser? Por trás do 5 está o 5, né? Então, como é que a gente faz? O período de depressão. No período 5, as estrelas utilizáveis são os amiguinhos do 5, porque aqui a gente tem o eixo de terra, lembra? A gente tem o centro, que é terra, sudoeste, que é terra, nordeste, que é terra. Então, o 5, ele nutre um afeto especial pelo 2 e pelo 8, porque são as duas estrelas de terra. Então, sempre que o 5 tiver que chamar alguém para alguma coisa, ele vai chamar primeiro o 2 e o 8, porque são os amigos dele, tá? São digamos, os parentes dele, tá? Então, no período 5, as estrelas utilizáveis são 2 e 8, independente de estarem contemporâneas ou extemporâneas, tá? Porque tanto a 2 quanto a 8 vão estar extemporâneas no período 5, mas elas têm mais chance de mostrar aspectos bons pela amizade que tem aqui com o imperador. Então, o 5 ele é sempre diferente, já viu, né? Tudo com o 5 é diferente. Porque o 5 não tem trigrama associado, né? O 5 não tem direção associada. Então, o 5 é sempre tudo diferente.
parar de transmitir. Todo mundo saiu. Vocês querem fazer uma pausazinha para esticar as pernas? O pessoal saiu. O pessoal desistiu da transmissão. Então, vamos fazer uma pausa. Eu vou no banheiro só para variar. A gente toma uma água e tudo, porque combinações é um pouco longo.